Sejam todos muito bem-vindos ao último episódio do Zodíaco Mensal do Zodiac Cast. Eu sou o Vinícius Franco, astrólogo e tarólogo profissional e o host aqui desse podcast maravilhoso sobre astrologia, onde a gente fala sobre astrologia de verdade, com profundidade, discute astrologia. E é claro, eu não podia ter uma outra pessoa que me acompanha diferente, sem ser a Mari. Então, por favor, Mari, se apresente de novo pela última vez, 2023, no nosso último episódio aqui. Bom, minha última apresentação do ano, porque em 2024 temos aí mais episódios do podcast. E eu sou a Mariana Aguiar, eu sou astróloga, eu sou atriz, eu tenho a minha página de astrologia no Instagram que chama Believe in Astrology. E desde o começo do ano, eu e o Vini, a gente está nessa parceria aqui, gravando vários episódios por mês sobre previsões mensais, falando também sobre assuntos atuais, notícias, fofocas do momento. E aí a gente também está com um projeto novo, né? A gente vai fazer um encontro ao vivo, dia 16 de dezembro. Vai dar uma aula sobre 2024, estamos escrevendo um e-book juntos. E eu espero vocês lá também no dia 16 de dezembro, além de escutar o podcast sobre dezembro, sobre esse mês aí, último mês, que promete muitas coisas, muitos acontecimentos, muitos trânsitos diferentes aí. Último Mercúrio retrógrado do ano. E é isso, estou animada para 2024. Animado também, e estou esperando vocês também no nosso aulão, no nosso dia, sobre o ano de 2024, para vocês se prepararem para 2024 com a gente, se planejarem, saberem como identificar as principais oportunidades para vocês através da astrologia, e identificar também os principais perrengues, os principais desafios do próximo ciclo também pela astrologia. Vocês podem se inscrever através do link que vai estar aqui na descrição, tanto do vídeo no YouTube, tanto a descrição no Spotify, qualquer outra plataforma de podcast que você está ouvindo a gente. E lembrando também que você siga o podcast na plataforma que você está ouvindo a gente, que você dê um joinha aqui no canal, que você comente também no Spotify, conta pra gente qual foi o seu episódio favorito do ano, sobre o que você quer que a gente fale mais em 2023, que tipo de episódio, alguma sugestão pra gente sobre tema para o podcast para o próximo ano também, para 2024. A gente está muito aberto aqui e a gente gosta muito de vocês darem um comentário de vocês, que a gente gosta de saber do que vocês estão gostando de verdade. E bom, começando aqui sobre o que a gente vai falar nesse último episódio do ano, né? Como sempre, a gente fala um pouquinho sobre, comenta um pouco algumas notícias, né? É claro que não tem como, não cabe a gente comentar sobre todas as notícias mais importantes do mês de novembro que tem a ligação com a astrologia. E depois disso, a gente vai falar sobre as principais movimentações astrológicas de dezembro de 2023. E começando aqui, para a gente deixar anotado as principais datas de dezembro. No dia 1º, é amanhã já, a gente vai ter Mercúrio entrando no signo de Capricórnio, que ele vai ficar só um pouquinho de tempo em Capricórnio, porque ele já vai entrar na retrogradação logo depois. No dia 4 de dezembro, a gente tem a Vênus entrando no signo de Escorpião. No dia 6 de dezembro, a gente tem o fim do movimento retrógrado de Netuno. No dia 12, a gente tem o início da última lunação de 2024, que é a Lua Nova em Sagitário. No dia 13, Mercúrio entra no movimento retrógrado em Capricórnio, é o último o último Mercúrio retrógrado do ano, para fechar o ano com chave de ouro. No dia 22, o Sol vai entrar no signo de Capricórnio, a gente vai ter o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno do hemisfério norte. No dia 23, Mercúrio vai voltar para o signo de Sagitário, ainda retrógrado. No dia 29, a Vênus vai entrar em Sagitário. E no dia 30, a gente tem o fim de Júpiter retrógrado no signo de Touro. É um mês bem movimentado, mas antes que a gente comece a falar sobre o mês de dezembro, vamos comentar sobre uns pontos importantes de novembro que não tinha como não olhar para a astrologia, não tinha como olhar para o céu. Bom, começando sobre o que a gente comentou no mês passado, que era sobre essa conjunção, que a gente está até agora no céu, mas ela estava muito mais forte anteriormente, que é a conjunção de Marte, que é o nosso guerreiro interno, o planeta da guerra, da impulsividade, da competitividade, do libido, em conjunção com o Sol, que é a consciência, a luz, traz um brilho, traz mais foco para assuntos bélicos, né? E a gente viu como que isso foi um destaque mesmo do
mês passado em várias escalas diferentes, né? Realmente, essa conjunção de Sol com Marte não foi fácil, porque ativou aí um estresse, uma raiva coletiva, né? Um ambiente meio caótico que a gente estava vivendo. Também agravou a situação também lá no Oriente Médio. Teve muitos episódios assim que várias pessoas começaram a me mandar notícia de incêndios, o caos do show da Taylor Swift, né, que foi bem caótico aqui no Brasil. Não se sabia ao certo o ascendente dela, mas falaram que essa conjunção, se ela tivesse ascendente em Escorpião, foi bem no ascendente dela, mas também, mesmo se ela não tivesse ascendente em Escorpião, ela tem Marte em Escorpião. Então, ela passou pelo retorno de Marte. O retorno de Marte é um momento, às vezes, de estresse, de briga, meio caótico, assim, na nossa vida pessoal. E essa conjunção aconteceu exatamente no dia 18, ano passado, mês passado. Só que, assim, é uma conjunção que ela vai acabar mesmo, mas daqui um mês, daqui do dia 18 de novembro até o dia 18 de dezembro, mais ou menos. Se a gente considerar uma órbita de 10 graus, Marte ainda está em conjunção com o Sol, né? Então a gente vai sentindo as coisas amenizarem ao longo do mês, ao longo assim desse final de ano vai dar uma amenizada, mas por enquanto ainda estamos no olho do furacão, digamos assim. As coisas tendem a dar uma apaziguada, mas por enquanto eles ainda estão caminhando juntinhos, Sol e Marte. Então, a gente teve uma temporada de eclipses aí no mês de outubro, né? Teve dois eclipses. Então, a gente teve dois eclipses no mês de outubro, dia 14 e dia 28 de outubro, né? Um na metade, um no final do mês. Então, foi um mês difícil, foi um mês tenso, porque a temporada de eclipses mexe muito com a gente, também é caótico, porque a escuridão vem à tona. E foi um eclipse em Libra que pegava bem esse eixo da guerra, eixo Áries e Libra, né? Então, esse eixo guerra e paz estava muito presente em outubro, e foi no dia 7 de outubro que começaram os ataques de Israel contra a Palestina. Teve o ataque do Hamas, e aí depois Israel falou que tinha o direito de se defender, só que assim, o direito de se defender deles nunca acabou. Então, teve o ataque do Hamas, e aí Israel não parou nunca de se defender, né? E uma coisa interessante é porque essa escalada de violência foi aumentando e foi se agravando nessa temporada de eclipses, nessa lua nova que teve em Libra, né? Uma lua nova eclipsada, um momento muito tenso, e aí as coisas deram uma trégua, fizeram um acordo, né, com o Hamas para ter aquela troca de reféns de Israel e reféns de Israel e da Palestina, foi bem na lua nova em Escorpião. Então, quando a gente saiu da lunação eclipsada, saiu ali do mês dos eclipses, entrou numa nova energia na lua nova em Escorpião, que teve o acordo de cessar-fogo, que assim, é um cessar-fogo que é temporário. Isso para mim é uma coisa muito estranha, porque cessar-fogo devia ser permanente, né? Ninguém merece mais ser bombardeado, morrer. Mas enfim, podemos considerar uma trégua aí depois que acabou os eclipses. E vamos ver agora os próximos capítulos disso, que é uma coisa que já está durando há muito tempo, há muitos anos. Inclusive, os reféns que foram liberados já estavam presos há muitos anos. Tinham reféns que estavam presos desde criança. E agora eles crescidos que foram liberados. Então, muita coisa está acontecendo, assim, lá no Oriente Médio. Sim. Acho que é isso. E, e uma coisa muito. Eclipses, eles ocultam umas coisas, né? Ai, meu Deus. Sim. Eclipses ocultam. Já aparece minha imagem. Eclipses ocultam algumas coisas, né? E uma coisa que eu achei muito interessante também, uma das formas de Israel atuar foi matar vários jornalistas, né? É o maior número de massacre de jornalistas em algum conflito assim na história da humanidade. E
eles pararam já de contabilizar o número de mortes na faixa de Gaza, né? Mas a última vez que estavam contabilizando já estava na casa dos 11, 12 mil pessoas que já tinham sido mortas durante esse conflito, né? Então, realmente, essa coisa de ocultar informações, de não divulgar, de sumir com algo, está sendo muito presente. E Sim. uma coisa muito menor, assim, de comparação com a guerra, não tem nem comparação de importância, mas nesse mesmo dia, no dia 28/10, a gente teve a morte de um ator famoso, né, do Matthew Perry, o ator de Friends, que foi uma notícia muito reverberada no mundo inteiro. Eu lembro de uns amigos meus que são fãs de Friends de estarem chorando, de quanto isso impactou muita gente, né? Então, um símbolo também morreu. E ele morreu uma morte muito estranha, né? Ele morreu de afogamento na banheira dele. É uma morte bem estranha, oculta, muito, não, meio misteriosa aí também. E foi o último eclipse em Escorpião dessa temporada, né? Porque estava acontecendo esse eclipse em Escorpião desde 2021. Então agora foi o último e para fechar essa temporada e bem um eclipse em Escorpião, que é o signo da morte, a gente fechou esse ciclo com uma morte que mexeu com muita gente, porque era um ator muito famoso, muito querido, todo mundo gostava muito dele, um comediante. Então, realmente foi uma coisa que marcou muitas pessoas, assim. Então, começando a falar sobre as previsões, os principais movimentos astrológicos do mês de dezembro. Estou aqui até emocionado aqui, que é o último podcast do ano, mas no ano que vem, em janeiro, já tem mais. Mas, enfim, é um ciclo que a gente está fechando aqui. No dia 1º de dezembro, amanhã, que a gente está gravando o episódio no dia 30, a gente vai ter a entrada de Mercúrio no signo de Capricórnio, né? Então, isso daí é uma coisa interessante, porque esse Mercúrio, ele vai ficar retrógrado, mas tem um porém. Ele não é um Mercúrio retrógrado, que ele não tem muitos posicionamentos complicados. Os outros Mercúrios retrógrados que a gente teve esse ano, eles tinham várias oposições, quadraturas acontecendo. Esse Mercúrio retrógrado em Capricórnio é um período que ele vai ter vários pontos harmônicos e positivos. E desde que ele entra em Capricórnio, no dia 1º, ele está fazendo um aspecto harmônico com Saturno. Depois ele vai começar a fazer um aspecto, um trígono com Júpiter em Touro. Depois ele vai fazer um sextil com a Vênus que está em Escorpião, né? Ele fica recebendo aspectos mais tranquilizadores, basicamente até o dia 26 de dezembro, ou seja, quase o período inteiro que ele está em Capricórnio, tanto o período inteiro que ele está retrógrado, ele está um pouquinho mais de boa, ele está um pouquinho mais tranquilo, não é um Mercúrio retrógrado tão desafiador quanto alguns outros, que eles mexem realmente com várias coisas da comunicação, né? Mas só lembrando, um planeta retrógrado não quer dizer uma coisa necessariamente complicada, desafiadora, ruim. Muito pelo contrário. Normalmente, tudo que está retrógrado, textos antigos de astrologia, falam apenas que é um momento de revisão, repensar, achar um novo caminho, né? Sendo Mercúrio, a gente está falando sobre tudo que está ligado com comunicação. Revisar e-mails, mensagens, nossos meios de transporte, saber que a gente pode ter alguns atrasos, né? Saber que algumas formas de falar, algumas das nossas mensagens podem chegar até o canal delas, né, o receptor de uma forma meio estranha. Então, repensar muito como a gente está falando, repensar viagens, se você realmente quer viajar para algum lugar, repensar também ah, alguns planos, enfim. Sendo Capricórnio, é muito repensar questões ligadas com as minhas metas, meus objetivos, que eu quero construir, onde eu quero chegar, né? Mercúrio em Capricórnio é um signo que deixa a nossa fala mais prática. É uma comunicação mais assertiva, é até uma linha de pensamento mais rígido, mais sério, né? É um senso de humor assim, mais preto e branco, é um humor um pouquinho mais sério, mais Então, a gente já vai começar o mês aí com Mercúrio em Capricórnio, né? Já é a primeira transição planetária, logo no primeiro dia. E é um Mercúrio que ele vai ficar muito tempo em Capricórnio, né? Porque como ele vai ficar retrógrado, ele vai ficar em Capricórnio até o dia 5 de fevereiro, mais ou menos. Na verdade, assim, ele vai voltar para Sagitário, então vai ter uma época que ele vai ficar em Sagitário, e depois ele volta para Capricórnio, vai ficar em Capricórnio até o dia 5 de fevereiro. Não é normal essa demora toda de Mercúrio no mesmo signo, porque normalmente Mercúrio fica
20 dias, 25 dias mais ou menos no mesmo signo. Dessa vez ele vai se prolongar aí, tanto em Sagitário quanto em Capricórnio, devido à retrogradação, e ele só vai avançar mesmo para o próximo signo, em Aquário, lá no dia 5 de fevereiro de 2024. Então, a gente vai ter aí uma longa temporada de revisão, de planejamento, né? A gente rever algumas questões, olhar para questões do passado. E, claro, os mais afetados são os posicionamentos em Capricórnio e Sagitário, né? Os posicionamentos que você tem no seu mapa natal em Capricórnio e Sagitário serão os mais afetados por essa retrogradação, pedindo para que você reveja questões daquela casa, né, reveja, repense, reavalie, releia. Enfim, não tem motivos para desespero, é só ter mais cautela com tudo. Aí a próxima coisa, no dia 4 de dezembro, a Vênus vai entrar no signo de Escorpião. A Vênus em Escorpião é uma Vênus intensa. Literalmente a palavra intensidade. Quando eu penso em Vênus e Escorpião, ou até uma Vênus, qualquer signo que ela tá fazendo algum aspecto com Plutão, que é o planeta que controla o signo Escorpião, vem na minha cabeça uns pedaços de mito de Perséfone, né? Que são relacionamentos mais intensos, profundos, de mergulhar de cabeça, uma tendência de deixar eu ser, de eu gostar de ser dominada, de ser, me ficar submissa de alguma forma, né? Ou até dominar, ter um poder dentro de relacionamento, passar por cima, né? Uma tendência de eu ter, mergulhar de cabeça e por isso acabar podendo cair em alguns relacionamentos mais pesados, abusivos, transformadores. Eu me transformar muito, a minha autoestima ser muito transformada por relacionamentos muito que me absorvem, me dominam, eu domino os relacionamentos, né? Mas tem um mergulho de cabeça nos meus afetos, nos meus gostos, nos meus desejos, né? Tem uma busca muito intensa pelo meu prazer, uma busca muito intensa pelo que eu gosto, né? Tem uma ligação forte também, que a gente pode, essa coisa de uma busca pelo prazer que transforma, uma ligação com o Tantra, de certa forma, como se fosse eu ir para um lado da minha busca sexual, minha busca por prazer, que de certa forma pode ser uma coisa curativa, transformadora, né? Que eu consigo usar o meu poder ou entender através de eu entender minha sexualidade, meus prazeres, o que é importante para mim, né? Ah, é uma Vênus que é o que você falou, assim, de pessoas intensas, é um momento de muita intensidade, de muita profundidade dentro dos nossos relacionamentos. É uma Vênus que vai fazer ótimos aspectos aí com Plutão em Capricórnio lá nos últimos dias do mês, vai formar aspectos legais com Plutão em Capricórnio, vai formar aspectos legais também com Netuno em Peixes. Então, o final do mês acho que vai ser mais benéfico assim para essas questões românticas, questões financeiras, por conta desses aspectos positivos com os planetas grandões, né, digamos assim. A gente tem que tomar cuidado com alguns exageros, porque vai chegar um momento que essa Vênus em Escorpião vai fazer uma oposição com Júpiter em Touro, tanto Júpiter quanto Urano. Então, pode acontecer alguns imprevistos aí em relação a dinheiro, a nossa vida amorosa, tem que tomar mais cuidado com a parte financeira. Essa oposição vai se dar mais pela metade do mês, com Urano, e aí vai acontecer imprevistos, com dinheiro, a gente tem que tomar cuidado com a nossa impulsividade, ainda mais com Mercúrio retrógrado, não é um momento ideal para ficar tomando decisões, né, definitivas, tanto em relação a negócios ou a vida amorosa, é um momento de ir com calma e com mais cautela, e no finalzinho do mês que a gente vai ter mais clareza. Então, tudo que você tiver que resolver assim, negócios e tal, se você puder adiar mais para o finalzinho do mês ou deixa lá para a primeira semana de janeiro, que Mercúrio já vai estar direto, é melhor. Mas é esse período também da gente olhar muito para dentro de si para poder curar muitas das nossas feridas aí ligada às relações. No dia 6 de dezembro, a gente tem o fim da retrogradação de Netuno no signo de Peixes. E ele está aos 24 graus do signo de Peixes. Só uma coisa, lembrando que é, Urano, Netuno, Plutão, Saturno, eles são planetas que eles ficam retrógrado todo ano, né? O Netuno, ele fica retrógrado em média por 160 dias todo ano. Então, o Netuno retrógrado não quer dizer, ai meu Deus, vai ter um problema na minha vida. Não, gente. Mas se você tem algum planeta, algum posicionamento muito forte no seu mapa, principalmente se for o Sol perto dos 24 graus de peixe, tipo, desde os 21 graus. Ah, peraí.
Desde os 21 graus até os 26, 27 graus de signo de peixes, você pode ter uma relevância desse momento aí de Mercúrio, Netuno retrógrado em peixes, ou até ele saindo da retrogradação, a Lua, o ascendente, o meio do céu, e algum desses pontos do seu mapa entre esses graus aí, com certeza vai ser um período mais importante, né? Peixes é um planeta tanto de carregar uma culpa, mas é dela dos milagres, das ilusões, do encantamento, da criar narrativas, criar histórias, de eu me apaixonar, me encantar por algo também, né? O Netuno em Peixes, ele pode trazer muitos toques de sensibilidade, de mediunidade, dar uns toques a mais no meu lado artístico, de eu me sentir inspirada, né? Ou também, dependendo do que ele vai estar tocando no seu mapa, de como que você vai estar usando esse ponto do seu mapa na sua vida ultimamente, ele pode estar apontando para uma possibilidade de uma pequena melancolia, ou até, num âmbito maior, uma depressão que está batendo, ou você está se sentindo meio desmotivada, desmotivado do que está acontecendo, sentindo que a vida está muito preto e branco, né? Peixes é o signo mutável da água. Então, para a gente começar a achar soluções para isso, você precisa mutabilizar, andar, não deixar parado a água dentro de você. Ou seja, você pode usar isso através de expressar a arte na sua vida, suas emoções através da arte, ou buscar o seu desenvolvimento pessoal através de meditação, yoga, da espiritualidade, enfim. Mas você não deixar esses sentimentos, o que você está sentindo parado, tem que estar movimentado, né? Se Netuno foi pegar algum dos pontos fortes do seu mapa astral. Se não, não tem um peso tão grande. Bom, eu acho que você já falou tudo. Você resumiu bem aí Netuno em Peixes. Quando ele começa a ficar direto, muitas ilusões caem por terra. Então a gente começa a enxergar também as coisas que ainda a gente estava repensando, fantasiando. Ele direto, a gente começa a ter mais clareza sobre muitas das coisas que a gente antes estava fantasiando. Ainda mais com Saturno também no signo de Peixes, né? Então, Saturno em Peixes também traz muito a gente mais para a realidade. Então, ele direto vai ser muito bom para a gente ter mais clareza. E esse mês de dezembro é um mês que muitos desses planetas grandões, né, vão começar a ficar direto, vão começar a andar para frente. Então, isso já ajuda a muita coisa a andar também, caminhar para frente. Claro, né, que apesar de Netuno ficar direto, Júpiter também vai ficar direto, Mercúrio vai retrogradar, mas ainda assim a gente vai ter uma movimentação de muita clareza em muitos assuntos da nossa vida. No dia 12 de dezembro, tem o início da lunação sagitariana, que é a lua nova no signo de Sagitário, que vai acontecer aos 20 graus do signo de Sagitário. Eu vou compartilhar a tela aqui para quem está assistindo o vídeo também, para vocês conseguirem ver, enfim. Eu acho que essas dinâmicas são muito interessantes para quem quer começar a entender mais o seu mapa astral também, vocês verem como que a gente interpreta isso. Depois, colocam para a gente nos comentários do vídeo ou do qualquer plataforma que está ouvindo a gente, o que que você acha da gente compartilhar a tela, se acha que é uma coisa válida ou não, enfim, vocês aprendem alguma coisa com isso. Toda lua nova é sempre quando tem uma conjunção, que é uma aproximação da lua e do sol, né? Que esse lua nova é quando a gente tem as noites mais escuras. Então, o sol e a lua estão muito pertinhos um do outro, né? Então, a gente tem o início, é uma coisa mais oculta, né? Tem uma ligação com a deusa Hecate, todas as luas novas. A gente não enxerga tanto as coisas no nosso inconsciente, mas é um potencial de plantar uma semente, de começar algo novo. E essa lua nova, ela está aqui a 20 graus de Sagitário, ela acontece de certa forma próxima a Marte em Sagitário, né? Tem uma distância de 7 graus, então não é uma conjunção tão próxima assim. E quem controla, quem domina essa alunação é o Júpiter, que é o regente de Sagitário. E o Júpiter ele tem um destaque aqui, ó. Ele tem um pequeno desafio com a Vênus, uma oposição, mas ele tem umas coisas interessantes aqui. Um trígono com o Mercúrio, tem um sextil, que o Mercúrio está recebendo um sextil aqui da Vênus, né? Então, o Júpiter, que é o regente dessa alunação, está bem posicionado nesse começo aqui do início. Eu poderia interpretar, se a gente fosse ver isso numa escala maior da astrologia mundial, é uma alunação que ela abre possibilidades de negociações geral de negociações de guerra, coisas ligadas com a ONU, comissão de
a Comissão de Segurança Internacional, enfim. Eu acredito que isso pode abrir uma possibilidade de novas negociações internacionais, na geopolítica, principalmente. E para nós, a alunação em Sagitário é um momento muito interessante, ainda mais se você quer desenvolver conhecimentos de outras línguas, você pode usar muito essa alunação sagitariana de você aprender inglês, espanhol, italiano, russo, mandarim, enfim, o que você quiser. Mas também se você está passando por um período que você precisa estudar mais, estudar para qualquer tipo de especialização, final de faculdade, mestrado, doutorado, você investir em cursos superiores, curso de especialização também é interessante nessa alunação sagitariana. É interessante que você... Astrologia, por exemplo, é uma linguagem, o tarô, numerologia, a cabala, runas, mitologia, enfim, tudo isso também são linguagens que você pode querer se aprofundar nesse momento dessa alunação sagitariana, né? Que ela começa no dia 12 de dezembro e ela termina só em janeiro de 2024. Bom, eu acho que vai ser uma energia super legal, super positiva, porque além de ser uma lua nova em Sagitário, vai ser no dia 12 do 12, né? Então, pensando também que não tem nada a ver com astrologia, mas tem os portais da numerologia, portais energéticos, né? Então, abertura de caminhos. E aí é muito simbólico ter uma lua nova no dia 12 do 12. Vai ser um dia antes de Mercúrio retrógrado. E é uma lua, a lua nova em Sagitário é um signo de muita fé, de muita espiritualidade, né? De pensar no futuro, fazer planos. Eu acho que vai ser uma energia bem legal, assim, pra gente encerrar o ano. Também acho. E só dando continuidade, que a Mara já falou, no próximo dia, que é no dia 13, a gente tem o início oficial da retrogradação de Mercúrio no signo de Capricórnio, né? A gente já falou bastante sobre esse Mercúrio em Capricórnio, mas só lembrando vocês, esse Mercúrio em Capricórnio, ele vai entrar na retrogradação no dia 13, que ele vai estar no grau 8 do signo de Capricórnio, né? Ele vai ficar retrógrado até o dia 2 de janeiro, e até o dia 2 de janeiro ele vai ter voltado até o grau 22 de Sagitário. Então, se você tem alguma coisa entre o oitavo grau de Capricórnio e 22 graus de Sagitário, nessa faixa aqui, você algum planeta, alguma coisa, qualquer ponto importante do seu mapa astral, você pode sentir uma coisinha, uma fisgada aí, talvez uma coisa pequenininha pode pegar você desse período de Mercúrio retrógrado. Quer falar alguma coisa desse período, Mari? É um período que é para a gente ter cautela, não precisa ficar desesperado, mas é só rever, reler as coisas antes de assinar, e fazer tudo com mais calma e tentar assim desacelerar, dar uma pausa. É um período legal assim para ficar mais off, porque a gente tem que tomar mais cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, porque às vezes pode dar desentendimentos assim por bobagens. Então, se a gente puder olhar mais para dentro de si, olhar para questões internas e tentar ficar um pouco mais off também de tudo, é interessante. Claro, não precisa parar a sua vida por causa de um planeta retrógrado, mas é só ter mais cautela com tudo. No próximo trânsito astrológico importante, no dia 22 de dezembro, a gente tem o Sol entrando no signo de Capricórnio. A gente vai dar o início dessa temporada do Sol aí, capricorniano, o início. Capricórnio é o signo cardinal da Terra, então ele dá o início em uma estação do ano, ele dá o início do verão no hemisfério sul e ele dá o início do inverno no hemisfério norte, né? É o dia mais longo do ano no hemisfério sul e o dia mais curto do ano no hemisfério norte. E aqui na Irlanda, se agora, aqui no dia 30 de novembro, já tá um frio, já tá um frio super forte, já tá 2 graus aqui hoje. Imagina no dia 22 de dezembro vai estar -10, -8, assim, cada vez melhor, cada vez mais tranquilo aqui a situação. E aqui é o contrário, né? Se já tá calor aqui, um calor infernal, imagina quando chegar o verão. A gente está passando por um fenômeno, o El Niño aqui na América Latina, né? Então, aliás, na América do Sul, esse fenômeno que está acontecendo. E aí, ondas de calor bem fortes até o mês de abril, pelo menos, de 2024. Eu estou bastante empolgada, ao mesmo tempo, para essa temporada de Capricórnio, porque também vai ser a última vez que o Sol em Capricórnio vai encontrar com Plutão em Capricórnio. Porque depois, mesmo quando Plutão voltar para Capricórnio lá em 2024, vai voltar quando o Sol estiver em Libra, se eu não me engano, é, entre setembro e novembro que Plutão vai voltar para Capricórnio, então o Sol não vai mais estar em Capricórnio. Então, realmente vai ser a última temporada capricorniana
com a presença de Plutão em Capricórnio pelos próximos 200 anos. Não estaremos vivos na próxima vez que isso estiver acontecendo. Eu coloquei, pesquisei a data, a última conjunção de Sol com Plutão em Capricórnio, né, vai ser no dia 20 de janeiro, de 2024. Aí logo ele entra em Aquário, ainda vai dar uma passadinha por Capricórnio de novo no grau 29, mas assim, o Sol com Plutão em Capricórnio será a última vez. Então vai ser uma temporada que promete. Interessante. Essa conjunção normalmente do Sol com Plutão e Aquário, de Capricórnio, né? Ela sempre apareceu. Capricórnio está muito ligado com ou empresários de empresas muito importantes, tem um poder muito grande, ou políticos, né? E ela sempre acontece próximo quando aparece algum escândalo, alguma coisa oculta, né? De algum político, algum empresário, né? Quero saber o que vai acontecer em janeiro de 2024. O que vai ser, É, qual segredo vai ser jogado na luz, né? eu também quero saber, anotem aí. A semana do dia 20 de janeiro, já repara aí, uns dias antes e uns dias depois, que escândalos e revelações podem aparecer. Pode ser algumas revelações também na nossa vida pessoal, dependendo do que você tem em Capricórnio. Às vezes pode ser uma revelação aí na sua vida pessoal, mas normalmente é algo mais a nível coletivo, a político, celebridades, essas coisas. E no dia seguinte, no dia 23 de dezembro, a gente vai ter o Mercúrio, que começou a ficar retrógrado no dia 13, né? Ele vai voltar para o signo de Sagitário, né? Então ele tá andando para trás, ele tá andando para trás aí no signo de Sagitário até o dia 2 de janeiro. Então a gente já falou sobre Mercúrio em Sagitário no último podcast do mês passado, né? Então a gente não vai repetir. Mas só lembrando que ele está caminhando para trás. Então você está revisando os assuntos que ele estava expondo. Pode ser, quem sabe, você começou a aprender alguma coisa, alguma língua estrangeira, está revisando todo o conteúdo que você aprendeu desde que ele entrou em Sagitário até agora, né? Vai saber o que você vai estar revisando desse período aí. É só um período que vai acabar afetando mais os posicionamentos em Sagitário, essa volta dele para Sagitário. É, Acho que você já falou tudo, basicamente, é isso. Continua nessa mesma pegada de cautela. E eu diria também que se as pessoas puderem evitar comprar aparelhos eletrônicos nessa época, seria melhor, porque as chances de você comprar e aí já ter que trocar de novo o aparelho, ter alguma coisinha errada, às vezes vem com defeito de fábrica, é mais comum acontecer isso nessa época. Então, se puder, eu vou deixar para comprar em 2024, ou tipo, eu vou comprar um mais baratinho agora para depois comprar um melhor assim depois que acabar essa temporada. Eu recomendo assim, porque eu sei que é urgente, às vezes, o celular é muito importante, eles não tem como adiar a compra, né? Mas se você não tiver como adiar, pesquisa muito bem antes as recomendações de tudo, né? É isso, tenha cuidado. No dia 29 de dezembro, a Vênus vai entrar no signo de Sagitário. E é uma Vênus, assim, muito otimista, gente. É uma Vênus, ela tem uns gostos meio peculiares. É uma Vênus bem diferente da Vênus em Escorpião, né? A Vênus em Escorpião, ela convida a gente para dar um mergulho interno, é uma Vênus mais possessiva. A Vênus em Sagitário não tá nem aí, não é uma Vênus de signo fixo, né? Porque normalmente Vênus em signo fixo tem um lado mais possessivo, ou às vezes uma coisa mais ciumenta. Agora em signo mutável é muito deixa a vida me levar, tem um otimismo, na hora da conquista tem um carisma muito grande, então traz uma leveza muito grande para a nossa vida amorosa. Também a Vênus em Sagitário tem que tomar cuidado com gastos altos, porque são pessoas que eles podem exagerar na hora de gastar com dinheiro. Justamente porque às vezes tem um otimismo de que não, é o mês que vem eu recupero, eu vou gastar e depois eu recupero, mas às vezes nem sempre vai conseguir recuperar o dinheiro. Então tem que dar uma segurada nos exageros, nas demonstrações às vezes exageradas. É, mas é uma Vênus que eu gosto, é uma Vênus que traz uma leveza, assim, um bom humor dentro das relações, um bom humor, assim, para a gente levar a vida com carisma, com alegria, porque a Vênus em Escorpião ela é mais dark, né? Ela é mais fechada, assim, mais desconfiada. A Vênus em Sagitário é mais entregue, né? Sim. A Vênus em Sagitário também, no mapa natal das pessoas, ela traz um gosto por coisas estrangeiras. Pode ser pessoas que têm uma cultura totalmente diferente da minha,
pode ser pessoas estrangeiras mesmo de outro país, pode ser alguém que nasceu numa cidade diferente. Eu gosto de pessoas que moram em lugares diferentes, eu gosto de coisas que estão longe de mim de alguma forma, né? Pode ser mentalmente ou culturalmente, pode ser pessoas que estão fisicamente longe de algum lugar também, né? Tem o amor ao estrangeiro. É, Sim. no dia 30, no dia 30 de dezembro, a gente tem uma coisa muito interessante que eu tô esperando isso faz um tempo, eu como um bom taurino, que a gente tem o fim do Júpiter no signo de Touro, né? É, Júpiter tá retrógrado em Touro faz um tempão, e Júpiter, quer dizer, no dia 30 a gente tem o fim da retrogradação de Júpiter, né? Então, isso é interessante para todo mundo que tem posicionamentos fortes no signo de Touro. Tem o Sol, o Ascendente, o meio do céu, ou a Lua em Touro, né? Porque o Júpiter é o planeta que traz possibilidades pra gente, onde ele tá passando, o que que ele toca, né? Ele traz uma tendência da gente ser mais visto, da gente se expandir, da gente estar mais carismático, mais político, a gente querer fazer mais contatos, mais network, também porque o Júpiter é um planeta muito político, né? Então, é um momento de tá no lugar certo, no momento certo, né? Digamos que o período da retrogradação de Júpiter não é uma coisa ruim, mas é uma coisa mais demorada, não é uma coisa tão para fora, tão ativa, né? Agora o Júpiter no movimento direto é muito mais rápido, muito mais entrosado, muito mais ativo, que ele faz as coisas acontecerem mesmo, né? Então, eu acho que é um período muito interessante para todo mundo, tem coisas importantes em touro, tipo eu, no caso. O que que você tem a falar sobre o Júpiter em Touro, Mari? Movimento Que eu direto. não vejo a hora, né? Não vejo a hora dele ficar direto e andar para frente, porque eu também tenho posicionamentos importantes em touro, eu tenho meu Saturno em touro, e eu quero que esse Júpiter pegue logo meu Saturno, já traga minhas bênçãos na minha casa 3, porque enquanto ele está retrógrado, ele ainda não está tocando meu Saturno, ainda não está fazendo os aspectos que eu quero que ele faça no meu mapa, então eu quero que ele ande logo para frente, porque eu acho que isso vai dar um desbloqueio aí, muita coisa que estava sendo adiada, estava sendo revista, atrasada naqueles assuntos da casa que a gente tem em torno no mapa, e agora vai dar um up, assim, vai dar uma acelerada em muita coisa. E é isso, o Júpiter é Júpiter, mesmo ele estando retrógrado, ele continua sendo um benéfico, porque às vezes as pessoas me perguntam muito: ah, mas está retrógrado, então eu vou perder minha sorte, não é mais um benéfico, vai me trazer coisa ruim, é o significado oposto? Claro que não, gente, não é porque o planeta está retrógrado que vai mudar o significado É igual dele, uma ele carta vai. do tarô, né? Que você tira a carta invertida. Você tira a carta invertida É, e o significado é diferente, né? Eu nem uso, quando eu faço leitura de tarô, a carta invertida, mas não é assim não que funciona, não. Os retrógrados, não, gente. eu também não uso carta invertida quando eu tiro tarô. Eu não jogo profissionalmente igual você, mas eu jogo assim para amigos, para mim mesma, e eu não uso carta invertida, porque eu acho que o tarô já tem os símbolos certos, aí não precisa colocar mais carta invertida, porque a tiragem já vai mostrar tudo que tem que mostrar, né? Tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas, não precisa da carta invertida, mas também isso é a opinião de cada um. Mas é isso, o planeta retrógrado não vai ter o efeito contrário de vai destruir a sua vida. Não, é só um movimento normal, que é mais aquela coisa de revisão e que traz uma lentidão, uma certa demora naquela casa que ele está no seu mapa natal. Mas agora para frente que se anda. Exatamente. E com isso, a gente termina de falar os trânsitos de dezembro de 2024. É o último episódio do ano. E, assim, eu tô muito feliz de verdade. Muito feliz de ter tido você na maioria dos episódios de previsão aqui do podcast. Espero que tenha você de volta aqui em 2024. Que a gente tenha mais planos juntos. E muito obrigado para vocês também que estão acompanhando a gente. O podcast está crescendo muito, bateu todas as minhas metas de crescimento. Eu tinha uma meta que eu queria 250 fãs no final, né? A gente já teve o wrap do podcast e tem 883 fãs. Eu fiquei muito feliz quando eu vi as métricas e obrigado por vocês. Por favor, continuem comentando nas plataformas, dando joinha, dando like, dando as avaliações, que ajuda muito o podcast a crescer. Que a meta do ano que vem é que acabe o ano com uns 2.500 fãs, hein? Mas Sim. Mari, muito obrigado por aceitar os convites de estar aqui sempre. E é um prazer, de verdade, comentar e discutir, filosofar sobre astrologia com você todo mês.
Sim, eu acho, é um prazer também estar aqui. Eu gosto muito de você. Foi muito legal todos os episódios que a gente participou juntos, essa nossa parceria. Eu acho que você também faz parte do meu trânsito de Júpiter na minha casa 3. Os convites que eu recebi para podcast esse ano, eu atribuí a Júpiter na minha casa 3. Assim, a comunicação estava bombando. Então, imagina ele direto. Quero muito que ele fique direto logo. Acho que as coisas vão fluir ainda mais nessa parte. Eu escrevi um livro também esse ano, então, assim, eu estou atribuindo todas essas coisas a esse Júpiter transitando na minha casa 3. E vamos participar do nosso encontro no dia 16 de dezembro, 10 horas da manhã, horário de Brasília, e 1 hora da tarde, no horário de Portugal. Vai ser um encontro super legal comigo e com o Vini, falando sobre 2024, assuntos principais do ano, os trânsitos astrológicos. A gente vai falar sobre maneira coletiva, mas também a nível pessoal, ajudar vocês a encontrar os trânsitos no mapa de cada um, a gerar o mapa pelo astro, enfim, a gente vai dar uma aula assim completa. Além disso, todo mundo vai ganhar e-book, quem participar da aula vai ganhar um e-book, um material escrito, vai ganhar o material gravado também do vídeo da aula. Então, assim, são muitos benefícios para o seu autoconhecimento, para você já entrar em 2024 alinhada, sabendo de muita coisa. Vai trazer muita lucidez para vocês na sua vida pessoal e também a nível coletivo. Então, muito obrigada de novo pelo convite. Adoro estar aqui com você. Em 2024, estamos aí novamente também. Júpiter vai continuar na minha casa 3, então os convites não param. E é isso, bora bater essa meta de 2.500, então, que você já triplicou aí a meta. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer acontecer. E, bom, muito obrigado por vocês terem assistido a gente até agora. E sim, se inscrevam, vamos acompanhar a gente aqui, vamos conversar com a gente ao vivo também no nosso aulão, enfim, e vamos nos preparar para 2024 com astrologia, com a gente. O nosso material tá muito incrível, o que a gente tá preparando para aula tá muito incrível, o e-book tá muito incrível, enfim, tô muito animado pro nosso evento também. E vejo vocês no nosso próximo episódio, que, enfim, no ano que vem e as previsões do mês de janeiro. Um beijão e até 2024, gente. Beijo, gente!